E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta isso que no próximo vídeo você tem grandes probabilidades de aparecer, assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo. Então vamos assistir aqui comigo. O Sistema Solar é o nosso endereço cósmico. Está localizado no braço de Órion, um dos braços da Via Láctea. É composto por 8 planetas ao todo e Plutão é considerado um planeta anão. Está distante a 27 mil anos-luz em relação ao centro da nossa galáxia e orbita aí a uma velocidade de 220 km por segundo. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. A NASA admite que uma parede no universo deixou os cientistas perplexos. O Sistema Solar, localizado aí na Via Láctea, consiste no conjunto de planetas, planetas anões e diversos outros astros do universo, como assim asteroides, meteoros, cometas, satélite, entre outros. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo aí intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. O Sistema Solar formou-se aí há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás. Contudo, sua origem ainda é muito questionada, visto que não há nada aí, nenhuma teoria que satisfaça inteiramente todas as questões que perpassam aí a formação do Sol e dos planetas. Entretanto, atualmente há uma teoria mais aceita entre a comunidade científica e a astronômica: a teoria da nebulosa solar. Essa teoria foi formulada inicialmente por René Descartes no ano de 1644, sendo reformulada por Immanuel Kant em 1775 e depois por Pierre-Simon de Laplace em 1796. A teoria formulada por Laplace supunha hipoteticamente que o Sol formou-se a partir da rotação de uma nuvem que, ao se contrair com influência da gravidade, aumentou a sua velocidade, entrando então em colapso. Assim, o Sol formou-se devido aí à concentração central da nebulosa e os planetas formaram-se a partir dos remanescentes da nuvem molecular em colapso. Acredita-se que o Sistema Solar tenha surgido a partir do colapso de uma nebulosa. Essa teoria foi aperfeiçoada, continuando baseada aí no fato de o Sol e os planetas terem sido formados quase simultaneamente. Para a teoria, o Sol teve sua formação no centro da nebulosa. Os planetas que se formaram nas regiões mais externas, onde a temperatura é menor e as substâncias voláteis, condensaram-se. Já os planetas formados em regiões mais internas, onde a temperatura é maior e as substâncias mais voláteis, se perderam. Essa circunstância explica a classificação dos planetas em gasosos e rochosos. Os planetas do Sistema Solar formam um conjunto de 8 planetas que giram em torno do Sol. Eles são esses, pessoal: Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um destes possui aí estruturas e composições diferentes que os dividem em 2 grupos distintos: os jovianos, que compreendem aí os planetas que estão mais distantes do Sol, formado por gases e com tamanhos maiores. São eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os telúricos ou rochosos, formados por material sólidos, ou seja, as rochas. Os planetas telúricos estão localizados mais próximos do Sol. São eles Mercúrio, Vênus, a nossa Terra e Marte. Por ser um planeta, é preciso atender 3 conceitos essenciais, definidos de acordo com a pesquisa da União Astronômica Internacional, ou simplesmente UAI. São esses: estar em órbita ao redor de uma estrela, o Sol, ter uma órbita livre e possuir gravidade própria. Além dos planetas, o Sistema Solar ainda é composto pelos demais corpos celestes que orbitam no campo gravitacional daquela estrela, como os asteroides, satélites, meteoros, cometas e entre outros, pessoal. Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar, porém, as novas descobertas astronômicas constataram a existência de corpos com características semelhantes à de Plutão. Isso gerou intensas discussões acerca da classificação desse astro. Portanto, seria necessário aí aumentar o número de planetas do Sistema Solar ou criar uma nova classificação para os corpos celestes semelhantes a Plutão: a fronteira do Sistema Solar. Na escuridão do espaço, a bilhões de quilômetros de distância de casa, a Voyager 2 da NASA alcançou um marco na exploração, tornando-se aí a segunda sonda a entrar no espaço interestelar em novembro de 2018. No ano passado, cientistas revelaram que a Voyager 2 capturou ao cruzar a fronteira, oferecendo aí um novo olhar sobre alguns dos grandes mistérios do Sistema Solar. As descobertas, distribuídas em 5 estudos, foram publicadas na revista científica Nature Astronomy e marcaram aí a primeira vez em que uma sonda coletou amostras diretamente de neblinas com partículas eletricamente carregadas, ou simplesmente plasmas, que preenchem aí o espaço interestelar e os arredores mais remotos do Sistema Solar.
É mais um feito inédito para a sonda, que foi lançada em 1977 e executou o primeiro e único sobrevoo dos planetas gigantes de gelo, Urano e Netuno. A missão da Voyager 2 no espaço interestelar segue a da irmã Voyager 1, que realizou a mesma proeza em 2012. Os dados das duas sondas têm muitas características em comum, como a densidade geral das partículas encontradas no espaço interestelar, mas curiosamente, pessoal, a segunda sonda também identificou algumas diferenças importantes ao sair, lançando novas dúvidas sobre o movimento do nosso Sol através da galáxia. Para entender as últimas descobertas da Voyager 2, é importante saber que o Sol não é uma bola de luz que queima silenciosamente, tá? Nossa estrela é uma fornalha nuclear furiosa, que atravessa violentamente a galáxia a cerca de 720 mil km/h em sua órbita e ao redor aí do centro da própria galáxia. O Sol também é atingido por campos magnéticos trançados, e como resultado, sua superfície lança aí constantemente uma brisa de partículas carregadas eletricamente, o vento solar. Essa rajada percorre todas as direções e carrega o campo magnético do Sol consigo. Em algum momento, o vento solar colide com o meio interestelar, formado por detritos de antigas explosões estelares que vagam aí pelo espaço entre as estrelas. Como óleo e água, o vento solar e o meio interestelar não se misturam perfeitamente, de modo que o vento solar forma uma bolha no meio interestelar chamada heliosfera. Com base nos dados da Voyager, essa bolha se estende por cerca de 18 bilhões de quilômetros a partir do Sol em sua órbita principal, circundando o Sol, todos os 8 planetas e grande parte dos objetos distantes que orbitam a nossa estrela. Há um aspecto positivo, pessoal. A heliosfera protege tudo que está ao seu interior, como o nosso frágil DNA, de grande parte da radiação da maior energia da galáxia. A borda mais externa da heliosfera, denominada heliopausa, delimita aí o início do espaço interestelar. Os cientistas viram pela primeira vez a heliopausa em 25 de agosto de 2012, quando a Voyager 1 entrou pela primeira vez no espaço interestelar. O que eles observaram os deixou intrigados. Por exemplo, pessoal, os pesquisadores agora sabem que o campo magnético interestelar é cerca de 2 a 3 vezes mais intenso que o esperado, o que significa, por sua vez, que as partículas interestelares exercem até 10 vezes mais pressão sobre a heliosfera do que se acreditava anteriormente. Apesar de todas as expectativas superadas pela Voyager 1, suas revelações estavam incompletas. Em 1980, um instrumento que media a temperatura do plasma parou de funcionar. Mas o mesmo instrumento da Voyager 2 ainda funciona perfeitamente. Portanto, quando atravessou a heliopausa em 5 de novembro de 2018, os cientistas puderam ter uma visão muito melhor dessa fronteira. Pela primeira vez, os pesquisadores puderam observar que à medida que um objeto chega a cerca de 225 milhões de quilômetros da heliopausa, o plasma ao seu redor desacelera, aquece e fica mais denso. E do outro lado da fronteira, o meio interestelar estará no mínimo 30 mil graus Celsius, temperatura mais alta do que se esperava. No entanto, galera, esse plasma é tão delgado e difuso que a temperatura média em torno das sondas Voyager permaneceu extremamente fria. Além disso, a Voyager 2 confirmou que a heliopausa é uma fronteira com vazamento e os vazamentos ocorrem nos dois sentidos. Antes que a Voyager 1 parasse pela heliopausa, ela percorreu ramificações de partículas interestelares que haviam penetrado a heliopausa, como raízes de uma árvore nas rochas. Contudo, embora outras sondas estejam atualmente se afastando, elas não conseguem enviar dados sobre a heliopausa. A sonda New Horizons da NASA está se distanciando do sistema solar a mais de 50 mil km/h, e quando ficar sem energia na década de 2030, ficará em silêncio, mais de 1,6 bilhões de quilômetros antes de atingir a borda externa da heliosfera. É por isso que os cientistas da Voyager e outros desejam aí uma próxima sonda interestelar. O objetivo, uma missão de várias gerações com duração de 50 anos para explorar o sistema solar externo a caminho de regiões inexploradas além do vento solar. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês, espero que tenham gostado, pois deu muito trabalho pra fazer e pra gravar esse vídeo também. Então compartilhe esse vídeo com algum amigo seu pai, sua mãe, irmã, amigo, com quem você achar interessante, porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.